O que aconteceria se nós não tivéssemos energia elétrica? Fala galera do YouTube, CP aqui na área trazendo mais um vídeo para vocês, espero que vocês estejam bem. Estou aí na luta, mas estou bem, graças a Deus. Hoje eu vou falar sobre energia elétrica no mundo e principalmente voltado para o Brasil. O que está acontecendo, as reservas elétricas, o que vai acontecer no futuro, né? E vamos falar sobre isso, tá? Então, para quem não sabe, a fonte de energia elétrica do Brasil, 83% é renovável, em tese, tá? Porque eu vou explicar algumas coisas para vocês. E essa energia elétrica, né, ela está tendo problemas graves de apagões no Brasil inteiro. Recentemente teve um estado que ficou 3 dias com o estado inteiro, né, com apagão. Teve um problema lá do Amapá, daqui a pouco eu vou comentar sobre ele. Então, nossa energia, apesar de ser renovável e ser abundante, a população é gigante e o consumo elétrico é cada vez maior, né? Maquinário, painéis, luz de LED e etc. Um monte de coisa consome energia elétrica e a gente vai falar sobre isso, tá? Da nossa energia elétrica, 83% dela é, né, de fonte de matriz renovável, tá? E as que não são renováveis são combustível, nós temos carvão e etc. Né? Eu vou falar das renováveis. Nós temos hidrelétrica, né, que representa 63% de toda a energia elétrica gerada no país, eólica 9,3%, biomassa 8,9%, solar 1,4%, ou seja, solar que a gente tem muito, é pouco utilizada, e nuclear está tendo problemas e quase não está gerando energia elétrica, tá? Bom, nós temos dois grandes problemas no país com relação à energia elétrica, né? Primeiro, hidroelétricas. As hidroelétricas do Brasil, nós sabemos que uma hidroelétrica ela não é 100% renovável. Por quê? Porque a hidrelétrica, quando você instala ela, você gera impactos ambientais, tais como represamento de água, né, que muda toda a estrutura, a fauna, a flora daquele local, né? Então, quando você represa a água, acontece isso, né? Nós estamos tendo um problema de seca muito grave há vários anos, que a água está abaixando o seu nível, né? Nós temos problemas aí de ecológicos também, né, com poluição e etc, que geram impactos ambientais. A ocupação humana é muito grande e não dá espaço da natureza se recuperar. Então, basicamente a hidrelétrica sofre com esses grandes problemas. A hidrelétrica do Brasil, ela precisa ter uma fiscalização severa. Por quê? Porque os equipamentos vão ficando desgastados e não tem reposição. E aí a fiscalização não acontece e acontece coisas como aconteceu lá no Amapá, né? De uma central inteira explodir por falta de manutenção e ninguém se preocupar em ter uma peça reserva, nada, né? Então isso é um problema grave, erro administrativo por corrupção ou erro administrativo por falta de preguiça mesmo dos administradores. Né? Nós temos também um problema da energia eólica, né? Que a energia eólica é maravilhosa, ela é renovável, entretanto, o que acontece? Problema político. Né? Vai transportar uma hélice, por exemplo, a hélice das energias eólicas não é coisa de catavento, não, um troço gigantesco, do tamanho maior do que um caminhão. Né? Então, o que acontece? Vai instalar e fica com um trem lá parado no meio da estrada, né? Esses dias mesmo tinha uma hélice aqui numa das rodovias parado, ficou 10 anos parado tomando sol e chuva. Ou seja, incompetência política, erro administrativo de não providenciar a instalação dos equipamentos. Então nós temos vento com borra, porém erro político e administrativo, que tem que ser investigado também. Tá? Biogás é um problema também porque pode ser perigoso, né? Também tem que ter fiscalização. Então a energia nuclear nem se fala, os problemas que ela tem, nem vou comentar aqui. O melhor é a fotovoltaica, mas o que acontece com a energia fotovoltaica? Qual que é o grande problema da energia fotovoltaica?
incompetência política de fazer acordo, né? Nós não temos aqui no Brasil placas fotovoltaicas, nós não temos inversor, nós não temos equipamentos aqui gerados no próprio país, infelizmente. Então a gente tem que importar. Só que quando importa, o governo taca taxa e aí o preço do produto vai lá para cima. Essa questão aqui, ó, 1% ser energia fotovoltaica é uma vergonha para nós, é uma vergonha. Eu acho que daria para pelo menos 60% das casas do país ter energia fotovoltaica. É uma vergonha a gente não ter estrutura para trazer essas peças para a gente poder aproveitar a energia solar no país. Mas isso é uma outra história. Eu vou deixar aí para vocês toda a saga que foi para instalar energia fotovoltaica aqui, o trabalho que eu tive, né? Os desafios com as companhias elétricas. Então vou deixar aqui para vocês verem como que é difícil e caro instalar energia fotovoltaica aqui no Brasil. Bom, não poderia deixar de falar do problema elétrico que teve no Amapá, que às 8h40 da noite no dia 2020 houve o maior apagão elétrico do país. 90% da população do Amapá ficou sem energia elétrica. Você tem ideia do que é isso? Um estado inteiro ficar sem energia elétrica, né? E ficou praticamente 19 a 22 dias, porque teve estado que voltou primeiro, teve cidades que voltaram primeiro e outras depois. Então, um total de 22 dias sem energia elétrica. Aí a pergunta que eu te faço é o seguinte: como que você vai sobreviver sem energia elétrica hoje no mundo polarizado, dependente de internet, dependente de equipamentos eletrônicos? Como que você vive sem energia elétrica? Essa é a pergunta que eu quero fazer para vocês. Segundo o Ministério de Minas e Energia, que na maioria das vezes eles não falam todo o levantamento, ele fala alguns, o Brasil teve 42 apagões em 2022. E agora em 2023, só até agora teve 42. Só até agora, até esse mês de setembro. E um deles ficaram 3 dias. Então, o que eu quero falar para vocês nesse vídeo? É certeza que vai ter apagões em 2023, 2024, 2025. E esse número de apagão, ele vai ter uma curva crescente. Então é bem provável que no seu, no meu, nos nossos estados terão apagão constante. E o grande problema do Brasil, do brasileiro, é que ele não pensa, ele não tem plano B. E o brasileiro é assim, ele bota uma central grande, enorme, né? Bonita, cheia de status e com roubo lá no estado dele. E ele não pensa que vai ter um defeito elétrico, não. Ele não tem um plano B. Eu vou pôr uma só e se der pau, dá pau no estado todo. Não é assim que faz. Você pega uma central elétrica e bota em 3 cidades. Porque se der pau nenhuma, as outras 2 cidades aguentam, tá? E tem sistema de reserva, tem equipamento de reserva? Não tem, tá? Então, infelizmente, erros administrativos no circuito do sistema elétrico do Brasil é gigantesco e vergonhoso, tá? Como é que pode um estado ficar 22 dias sem luz só por causa de um erro, de um bosta, de um merda que não soube fazer as manutenções e não pediu uma peça de reserva, tá? 22 dias, cara que tem açougue, mercado, né? Pessoas que precisam do equipamento elétrico para trabalhar. Então, infelizmente, é esse nível de pessoas que nós temos no país, né? E depois de tudo, essas pessoas nem penalizada né? Um exemplo disso, né? É aqueles acidentes ecológicos que teve na água, né? De várias companhias aqui, que eu não vou citar nome, né? Poluição e etc. E ninguém faz nada, tá? Infelizmente nós temos um órgão regimental muito incompetente e corrupto, né, que é a ANEEL, e eles valorizam muitos componentes, eles valorizam sempre, né, os donos, né, das empresas elétricas. Eles não dão ouvido para a população, eles não importam com a população, tá? As leis sempre favorecem as companhias elétricas, infelizmente. Então precisa-se investigar mais no Brasil, ter punição contra esses cara lixo que faz merda, tá? Manutenção frequente e periódica de equipamentos elétricos, ter sempre o plano B se der problema. Então é importante isso aí.
Hoje, atualmente, nós sabemos que a energia elétrica ela é imprescindível para o comércio e para a indústria, porque o comércio, a indústria, as pessoas, todas as áreas da sociedade, todas as classes, né, profissionais, depende de internet e eletricidade para poder movimentar o comércio e gerar dinheiro, emprego e etc. Então, hoje é imprescindível a energia elétrica. Mas a pergunta que eu quero fazer para vocês é como nós vamos nos adaptar a viver sem energia elétrica, porque é certeza que vai ter apagão, tá? Esses caras não estão preocupados em dar manutenção, eles não estão preocupados com os erros administrativos dele. Vai acontecer, algum estado aí logo vai sofrer um apagão. Minas Gerais era para ter sofrido um apagão ano passado, né? Que ia apagar o estado inteiro, nem sabe por quantos dias. Eles contornaram isso, mas a briga está até hoje, né? Então é certeza que vai ter apagão no Brasil. Então por isso, como eu tenho certeza que vai ter apagões no Brasil, você é muito pessimista. Não é. É incompetência dos caras políticos, administrativos, que não estão nem aí com a eletricidade. Eles não dão manutenção, eles não pegam peça de reposição, eles não estão nem aí, tá? Então, o que acontece? Vai gerar apagão e os apagões serão frequentes. Por que acontece tantos apagões no país? Primeiro, porque não tem manutenção nos equipamentos. Eles pensam que os equipamentos são eternos, não precisa dar manutenção, tá? Erro jumentício e administrativo. Segundo, porque a energia consumida só está aumentando. Você abre bairros, abre empresas, abre, né, fábricas, e aí o consumo de energia vai aumentando, tá? E não tem energia para dar mais. A energia que está tendo, que é produzida, ela não aumentou. Tá? Não se aumentou a possibilidade de energia fotovoltaica, até que a maioria das empresas estão tentando fazer, né, buscar energia fotovoltaica, mas só que o Estado também, burocracia atrapalha, né, a instalação de equipamentos fotovoltaicos. Então, pessoal, essas consequências aí vão trazer apagões para nosso estado. E o último apagão que teve, grande, que gerou 3 dias em um determinado estado, houve uma pesquisa onde mostrou que a incidência de suicídio quadriplicou, ou seja, as pessoas não estão acostumadas a ficar sem internet, sem celular e sem eletricidade, tá? Então as pessoas se matam porque não tem eletricidade. Muitas pessoas se matam. E aí eu quero iniciar no canal uma série, né, Vivendo Sem Eletricidade, que é o objetivo desse vídeo, é falar sobre essa série. Nós vamos então iniciar como é que eu posso sobreviver sem internet. O homem viveu a vida inteira sem internet. O homem viveu a vida inteira sem eletricidade. Ele sempre fazia as coisas manual. De um tempo para cá, as pessoas estão dependentes da eletricidade. O que eu quero propor para você é que você utilize a sua eletricidade, os seus equipamentos eletrônicos, só que você não dependa, que sua vida não dependa deles. Você usa eles como ferramenta. Se você não tiver ele, você vai ter o plano B. É isso que eu quero propor para você. Em todas as áreas, profissional, educacional, qualquer área, é possível viver sem eletricidade, sim, porque os nossos antepassados, né, os nossos avós viveram, né, muitos deles viveram na roça, no campo, com lamparina, com lampião, né, acendia fogueira. Por que nós não conseguiremos viver também, tá? Então, não é preciso se suicidar porque você não tem internet. Tem os planos B. E é nessa série que eu estou iniciando para vocês. Eu vou falar como sobreviver sem eletricidade, sem internet, sem nada disso, tá bom? A espécie humana ela não está acostumada a viver sem energia elétrica. Estima-se que cidades com apagões longos acentua-se o número de suicídio, é provado isso. Produtos são perecíveis, precisam de refrigeração para conservação. Outro ponto, como conservar alimentos sem eletricidade? Existem algumas estratégias, tá? A gente vai falar sobre isso, a gente vai falar sobre geradores, tá? Vai falar muita coisa. A maioria dos comércios, né, e supermercados e indústrias, empresas, elas precisam de internet para poder movimentar o negócio. E como viver sem a internet? Temos que ter formas alternativas de viver sem energia elétrica. Então, essa é a nossa nova série que eu vou iniciar no canal, tá?
Então, CP, você está dizendo que vai ter apagão. Sim, 2023, 2024, 2025 vai ser recordes em apagões. E é bem provável que nesses anos que eu citei, vão ter estados que vão ficar dias sem luz, sem internet, sem nada. E é isso que eu quero propor para vocês. Pensar numa forma alternativa de você conseguir viver, sobreviver, comércio, indústria, empresa, né, estudo, né? Como é que você consegue sobreviver se por acaso a energia elétrica na sua cidade, no seu estado, ela for cortada, ela parar, né? Como que a gente vai conseguir sobreviver sem isso? É possível? Sim, é possível, e eu vou falar sobre isso nos próximos vídeos. Nós vamos falar sobre geradores. Tem muita gente enganada sobre geradores. Muita gente pensa assim, se a energia elétrica acabar, é simples, eu ligo o gerador e fico de boa. Não é assim que funciona, tá? Gerador, ele tem limite, você tem que dar manutenção, tem que ter cuidados. E é disso que eu vou falar na próxima aula sobre geradores e como que é a utilização desses equipamentos, os seus limites, os seus valores e as suas manutenções, tá bom? Cara, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like aí nesse canal. Até a próxima. Valeu e fui, queridão!